Mateus capítulo 24, versos 45 em diante. Nós vamos ler Mateus 24, 45 até o final. E em seguida nós iniciamos a leitura, Mateus capítulo 25, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 47. Diz a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprarem para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é tão bem como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre um pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom servo e fiel, sobre um pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifas onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância.
Mas ao que não tiver, até o que tem será atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Não sei quanto aos irmãos, mas eu leio esses textos, eu estremeço. E é nesse temor que eu vou pregar esta noite. Eu quero esclarecer uma coisa antes de ministrar, para que não haja confusão na cabeça de muitos irmãos que estão aqui essa noite. Quando nós pegamos um texto bíblico, ou qualquer texto que nós vamos ler, nós temos várias linhas de interpretação. A interpretação textual é uma ciência chamada semiologia, nome difícil, né? Semiologia significa o estudo de significado. E quando nós estudamos semiologia, nós veremos o seguinte, que cada palavra ela tem um significado específico, e quando essas palavras estão juntas, elas formam um contexto. E estes contextos, às vezes, eles modificam o significado das palavras. Olha aqui para mim, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Quem aqui conhece manga? Levanta a mão. Deixa eu ver que alguém que conhece manga. Amém, glória a Deus. Mas você já observou que a palavra manga significa coisas distintas? Se eu falar para Cristo o seguinte, meu bem, eu gostei da manga que você colocou na salada. Eu estou falando da fruta que nós comemos. Mas se eu disser para ela, falar assim, meu bem, a manga do meu paletó está suja. Ela entendeu outro tipo de manga. É a mesma palavra, mas está em contexto diferente. A semiologia estuda isso. Como que as palavras elas podem mudar os significados dependendo do contexto em que ela estiver. Você conhece a palavra porca? Quem conhece a palavra porca? Todo mundo conhece a palavra porca. Se eu disser assim para os irmãos, a porca deste parafuso não consegue mais segurá-lo. Esta porca está frouxa. Você vai entender o tipo de porca. Mas se eu disser o seguinte para os irmãos, vamos fazer um churrasco lá em casa, porque a Cris tinha uma porca e nós matamos a porca hoje. Você vai entender uma coisa completamente diferente.
E aí você vê aquelas pessoas que reclamam de tudo. Você vai conversar com o marido e o marido fala assim: minha esposa é uma porca. Você não entendeu que ele casou com um porco, mas você entendeu que ela não é caprichosa naquilo que ela faz. Vocês entenderam isso, queridos? Sim ou não? Sim. Isso nós chamamos de interpretação de texto. Eu preciso olhar o contexto. Fala assim comigo: para eu entender um texto, eu preciso olhar o contexto. Escuta o que eu vou te dizer. Semiologia fala o seguinte: um texto fora de um contexto é um pretexto. Ou seja, ele só serve para te ludibriar, para tentar te convencer de alguma coisa. É aquilo que o pessoal chama hoje de fake news. Pega as frases recortadas e inventam mentira. A pessoa não falou nada daquilo, mas a frase fora do contexto parece que ele está falando daquilo. E nós temos meios de entender textos. Porque existem textos que eles têm uma linguagem figurada. Tem textos que a linguagem não é figurada. Por exemplo, estes 4 textos que nós lemos, ele tem uma linguagem figurada. O Senhor, ele começa a trazer ilustrações para que nós possamos entender uma coisa. Vou dar um exemplo de linguagem figurada. Se eu falo para a Cris o seguinte: meu bem, você é a minha flor. Não significa que ela está plantada no meu jardim, tem terra no pé dela e eu vou lá guardar todo dia. Mas significa que eu estou comparando ela com uma flor. Você é tão cheirosa como uma flor, é tão bonita como uma flor, às vezes tem espinhos como uma flor. Às vezes fica sem flor, fica só com os galhos. Às vezes fica cheio de flor, não tem folha nenhuma. Isso é uma flor. É uma comparação. É um texto figurado. E Jesus está trazendo um texto figurado. Quando nós vamos ter textos figurados, nós podemos ter vários modos de lê-los. Há 2 modos muito utilizados. Um modo é o modo de inferência. Inferência significa que eu observo os dados ao redor e com aqueles dados ao redor eu chego a um entendimento. Isso é inferência. Eu posso fazer uma interpretação textual, literal. O que eu olho para uma interpretação literal? É que eu olho o texto conforme ele está escrito, do jeito que ele está escrito. Queria que todo mundo olhasse para mim, os adolescentes, os juvenis, daqui a pouco eu falo o nome. Hoje eu vou chamar o nome de inversão, que é uma palavra difícil de explicar. Eu preciso da sua atenção para você não entender errado. Porque se você entender errado, você vai dizer que eu falei e que eu não falei. E essa é uma palavra muito difícil que tem a ver, ligado a ver com a nossa eternidade. Não é? Quando a gente vai comprar um pão, a gente vai escolher qualquer pão, qualquer hora, pega o pão para o e vai embora. Quando você vai comprar um carro, você olha de novo, olha mais uma vez, olha com cuidado, vê o preço na tabela FIP, anda, porque é um negócio caro. Aquilo que é caro, a gente dá mais atenção. A palavra de hoje tem a ver com a sua eternidade. Preste atenção. Não é um pão que a gente compra assim de qualquer jeito. É um carro, você vai gastar todas as suas economias. E às vezes a vida inteira para pagar. Mas no caso da eternidade não paga, Jesus já pagou na cruz. Mas mesmo assim é importante. Queridos, então, eu posso ler por inferência, observar as coisas ao redor do texto. Ou eu posso ler o texto pelo texto. Vou dar um exemplo de inferência. Por exemplo, eu sou professor. Eu trabalho no Instituto Federal. Amanhã eu entro no Instituto Federal às 7 horas da manhã. E eu vou sair do Instituto Federal ao 12h30. Eu vou entrar ali às 7 da manhã e vou sair ao 12h30. A Cris sabe que às segundas-feiras eu vou para o Instituto. Eu entro às 7h30 e saio ao 12h30. O Israel não sabe disso. E amanhã, às 9 horas da manhã, o Israel precisa de mim. Ele liga para o meu celular não responde. Ele então liga para a Cris e fala o seguinte: pastor, eu preciso falar com o pastor Daniel. E ela fala assim: não vai ter jeito você falar com ele agora. E ele pergunta: por que não tem jeito? E aí ela diz o seguinte: porque ele está dando aula. Ela não sabe se eu estou dando aula. Eu não disse para ela o que eu estava fazendo lá. O que ela sabe é o que eu disse. Eu vou entrar às 7h30, vou
vou sair ao 12h30. Mas eu não disse o que eu ia fazer lá dentro. Mas, porque eu sou professor, porque eu trabalho naquela escola como professor, porque eu dou aulas, porque ela sabe que é ali dentro que eu trabalho, ela faz uma inferência. Ela olha todas essas coisas que tem uma lógica e a resposta dela é: o Daniel está dando aulas. Quem entendeu isso? Entendeu? Isso é uma inferência. Inferência. Nesse caso, ela pode estar correta, mas ela pode estar errada. Pode ser que eu esteja dando aula, mas amanhã, por exemplo, nós temos um evento no Instituto. E eu vou para o Instituto, mas eu não vou dar aulas. Eu vou estar fazendo outras coisas ali dentro, acompanhando alunos que vão visitar o nosso campus. Nós vamos receber alunos de outras escolas e eu vou fazer parte de uma equipe que vou liderar. Mas ela só vai saber disso se eu contar para ela. Se eu não contar para ela, ela não sabe o que eu estou fazendo lá dentro. A resposta mais exata que ela podia dar para Israel é o seguinte: Israel, ele não está em casa. Ela podia falar, engraçado, ele não está lá. Segunda coisa que ela podia dizer: Daniel, ele entrou no Instituto às 7h30 e vai sair ao 12h30. E ele pode perguntar: o que ele está fazendo lá dentro? Assim, eu não sei exatamente. Ele pode estar dando aula, ele pode estar corrigindo provas, ele pode estar escrevendo os textos dele, fazendo uma pesquisa, ou participando de uma reunião, ou qualquer outra coisa que tenha a ver com o trabalho dele. Mas eu não sei o que ele está fazendo lá. Mas eu sei de uma coisa, porque ele me disse que entraria às 7h30 e sairia ao 12h30. Disso eu sei. Eu sei que ele não está aqui, eu sei que ele está lá. Esta resposta seria uma resposta textual, literal. Quem entendeu? Amém, queridos? Esta noite a nossa palavra é textual e literal. Os irmãos já ouviram muito sobre esses textos de uma forma de inferência. A inferência vai falar o que significa o Senhor, o que significa as virgens, o que significa o azeite, o que significa os talentos, o que significa as ovelhas e os bodes. Essa noite nós não vamos tratar disso. Nós vamos tratar na textualidade, o que está escrito aqui. O que Jesus disse, quais foram as palavras exatas dele. Quem entendeu isso? Amém. Por isso vai precisar de bastante atenção em acompanhar. Nós estamos vendo sobre a volta do Senhor Jesus. E no início do capítulo 24, nós começamos com os discípulos perguntando ao Senhor: Senhor, quando é que essas coisas referentes ao fim vão acontecer? Jesus fala de sinais. Jesus fala: observe os sinais. Quantos sinais Jesus falou? 4. Quantos sinais ele disse? 4 sinais. Vamos lá, toda a igreja, quantos sinais ele disse? 4. O primeiro sinal que ele trata, qual sinal é? Qual sinal? Olhar para o mundo. Qual é o primeiro sinal que ele diz? Olhar para o mundo. Lá no mundo você vai ver guerra, terremotos e fome. Depois ele trata de outro sinal. Ele diz: você não deve olhar somente para o mundo, mas você deve olhar também para a igreja. Olha lá, todo mundo falando bem forte. Você não deve olhar só para o mundo, mas você deve olhar para a igreja. E lá na igreja vai acontecer algumas coisas. Uma das coisas que vai acontecer é que o amor de muitos vai esfriar. A outra coisa que vai acontecer é que a igreja será perseguida. E a outra coisa é que nessa perseguição a igreja vai pregar o evangelho e ele vai se espalhar por todo mundo. Depois Jesus fala de um terceiro sinal. Olha para o mundo, olha para a igreja e olha para os judeus. Para os judeus, para a Judeia. Olhe lá para a Judeia, olhe para Israel. E lá em Israel você vai ver uma coisa acontecer. O que vai acontecer ali? O surgimento de quem? Do anticristo. Do anticristo. Jesus não usa a palavra anticristo. Não, mas Jesus usa a palavra falso profeta. Olha lá no seu texto. A palavra, quando surgiu, abominável. Qual a palavra que ele usa? Abominável. Aí em Apocalipse vai usar a palavra besta. Aí ele falou abominável da desolação.
Quando surgir esse abominável, todo mundo chama ele de anticristo. Quando essa pessoa surgir, você vai estar sabendo que eu estou muito próximo. E qual que é o quarto sinal? Onde é que vai acontecer o quarto sinal? Nos céus. Os céus vão escurecer, a lua vai apagar, as estrelas vão cair. E aí, vai ser como nos dias de Noé. Já não vai dar tempo mais. E o conselho de Jesus é: fique preparado. Qual que é o conselho de Jesus? Fique preparado. Depois do domingo passado, nós vimos sobre a arca de Noé, o sinal de Noé. E o sinal de Noé é justo este. A frase mais incrível que nós lemos está lá no texto de Gênesis capítulo 5. Nós precisamos dessa frase para dar conexão naquilo que nós vamos falar hoje. Gênesis capítulo 6, versículo 9. A última frase, depois de um ponto e vírgula, está escrito: Noé andava com Deus. Fala assim comigo: Noé andava com Deus. E aqui, contando essa história, a palavra de Deus nos fala que Noé andava com Deus. E pelo fato de ele andar com Deus, ele conhecia o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele tinha certeza de que o nosso Deus, ele tem algumas características importantes. E uma das características importantes do Senhor é que é um Deus todo-poderoso. Quem sabe que o nosso Deus é todo-poderoso? Amém. Mas ele é um todo-poderoso diferente. Porque ele é um todo-poderoso que tem algumas coisas que ele não pode fazer. Sabia que tem coisa que Deus não pode fazer? Ele está sendo todo poderoso, fala que ele pode fazer tudo, sim. Ele pode até fazer, que é escolher aquilo que não pode fazer. E uma das coisas que ele não pode fazer é mentir. O nosso Deus não pode mentir. Noé sabia disso. Ele sabia que o Deus com quem ele andava não podia mentir. Deus não pode mentir. E um dia Deus falou para Noé, disse o seguinte: Noé, construa uma arca, porque vai chover, e eu vou dizimar todos os seres vivos da terra. E quando Noé escutou isso, Noé sabia que não mentia. Ele sabia que isso ia acontecer. E a Bíblia fala: Noé fez tudo o que o Senhor ordenara. Tudo o que o Senhor pediu para que ele fizesse, ele fez. Porque ele sabia que ele não podia mentir. E Jesus termina falando: fiquem preparados. Fiquem preparados. Porque eu virei como um ladrão. 7 dias antes do dilúvio, eu falei: Noé, pega a bicharada, entra na arca, que daqui 7 dias chove. Se a arca não estivesse pronta, Noé estaria enrolado. Se a arca tivesse somente as madeiras ajuntadas no pátio, não dava tempo de ser construída. Se a arca tivesse somente a parte de fora construída, mas o teto sem colocar, ia todo mundo morrer, porque não dava tempo de colocar o teto. Se a arca tivesse com todas as madeiras colocadas, mas não tivesse betumada por dentro e por fora, a água ia encharcar aquele barco, ela ia afundar e matava todo mundo. Ela estava completamente pronta. A arca estava prontinha, podia chover à vontade. Noé falou: estou pronto. Daqui 7 dias, estou pronto. Jesus fala a mesma coisa para os discípulos: fiquem preparados. Fiquem prontos. Fiquem prontos. Porque na hora que o sinal aparecer no céu, não vai dar mais tempo de fazer nada. Agora Jesus conta 4 histórias. 4 histórias para falar como é que você e eu devemos ficar prontos. Vamos ver o contexto dessas histórias? Lembra que nós temos que ler dentro do contexto? Sim ou não, queridos? Sim. Então vamos lá. Quem é que está contando essa história? Jesus. Ah, de novo, todo mundo participando. É uma sala de aula. Quem é que está contando essa história? Jesus. Jesus. Jesus mente ou não mente? Não. Não.
Então, se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Se Jesus falou que vai acontecer desse jeito, o que eu sei? Vai acontecer desse jeito. A outra coisa que eu sei, com quem Jesus estava falando? Com os discípulos. Com quem ele estava falando? Com os discípulos. Ele estava falando com as multidões? Não. Ele estava falando com os discípulos. Quem eram os discípulos? Eram homens e mulheres que haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles haviam deixado tudo. Eram pessoas que haviam deixado tudo. Muitos de nós não deixamos tudo. Muitos de nós não foi preciso. Eu não deixei tudo. Trabalho secularmente. O diabo não deixou tudo. Zé Mário não deixou tudo. Mas esses 12 haviam deixado tudo. Com certeza haviam outros discípulos. A Bíblia vai falar de 120 discípulos. Nós tratamos mais dos apóstolos, que eram 12. Eu sei que pelo menos os 12 estavam com ele. E esses 12 haviam deixado tudo. Fala comigo, tudo. Deixou pai, deixou mãe, deixou trabalho, deixou a pescaria, deixou tudo. É com esses homens que eles estavam na missão. E esses homens andavam onde Jesus andava. Estavam com Jesus, ouvindo o ensino de Jesus. Dia e noite. Noite e dia. Eles dormiam onde Jesus dormia, caminhavam onde Jesus caminhava. Viram Jesus acalmar a tempestade, viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus expulsar demônios ferrenhos. E alguns deles viu até Jesus sendo transfigurado no monte. Eram essas pessoas que ouviram o que Jesus disse. Agora olha aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não olha para mim. Você que tem filho, você mora na sua casa. E aí na sua casa não tem piscina. No quintal da sua casa não tem piscina. E aí você fala assim, filho, vem aqui, papai vai conversar com você. Papai vai deitar ali no sofá para descansar um pouco. Mas fique longe da piscina. Não vá onde a piscina está. Tem lógica isso? Não. Sim ou não? Não. O que seu filho vai pensar que você é? Doido ou retardado. Se o meu pai ficou doido, ele está retardado. Como é que ele fala para mim ficar perto da piscina? Não tem piscina aqui. Se de repente meu filho vira para mim e fala, pai, eu posso passear hoje aqui em Umas, vou sair com o Gustavo e Henrique. Eu falo assim, pode ir, mas não vai na praia, não entre no mar. Eu falo assim, o quê? Praia? Vai dar doido. Eu não acho que Jesus seria doido de falar para os discípulos alguma coisa que não poderia aplicar para os discípulos. O que ele disse para os discípulos poderia ser aplicado na vida deles. Porque senão ele era doido. Porque se não pudesse ser aplicado para os discípulos, por que ele estava falando isso para eles? Na minha casa tem uma piscina. E às vezes eu preciso falar para os meninos, eu não quero que vocês vão na piscina hoje. Mas tem sentido. Porque lá tem uma piscina. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então vamos ver o que Jesus falou para os discípulos. Dessas histórias, se você olhar aí no quadro que está no final do seu boletim. Analisando o texto, como é um texto figurado, nós não vamos tratar da figura, nem do que ela representa, mas nós vamos tratar do fundamento que está na figura. Existem fundamentos. Quando eu falo que você é uma flor, existem alguns fundamentos. É bonito? Cheira,
Mas se eu não chegar com cuidado, eu posso ser espetado. E se eu não regar com cuidado, eu posso deixá-la morrer. Então existem princípios que eu preciso observar. Jesus conta 4 histórias. Ele conta a mesma história 4 vezes. Ele é mestre dos mestres. Ele sabe que o aluno não aprende na primeira vez que ele fala. Esse dia alguém me perguntou, Daniel, por que seus alunos têm tanto sucesso nas provas do Enem? Eu falei, porque eu ensino a mesma coisa. Eles falam, como assim? Eu falei, eu passo o ano inteiro ensinando a mesma coisa. Quem é meu aluno 3 anos consecutivos estuda a mesma coisa. Lemos os mesmos textos, fazemos as mesmas redações. Toda vez. E não cansamos de fazer a mesma coisa. Eu estava contando para uma professora esses dias que tem 20 anos que eu leio o mesmo livro com os meus alunos. 20 anos. Porque eu, como professor, eu sei. Você ficar repetindo demais coisas diferentes aqui, daqui, dali, eles não entendem nada do que eu estou falando. Nosso cérebro precisa de repetição. E Jesus sabia porque estava conversando. Vou ter que repetir, mostrar de vários lados para ver se eles entendem. Você viu que eu falei da manga e da porca? Eu não falei só da manga. Para que a igreja pudesse entender. E podia dar outro exemplo para os irmãos. E aqui Jesus vai falar com ele 4 coisas. Mas vamos ver os fundamentos. Sabe como que a gente acha o fundamento? A pergunta é, o que é que repete dessas 4 histórias? O que é que repete? O que é igual nessas 4 histórias? Tem 6 coisas que são idênticas. Se você olhar aí, são 6 pontos, eles são idênticos nas 4 histórias. O primeiro ponto que é idêntico nas 4 histórias é o seguinte: todas as histórias, todas elas falam de um homem. Todas essas histórias estão tratando de um homem, e este homem, ele tem o poder de determinar o destino eterno das pessoas com quem ele conversa. Vamos lá de novo? Todas essas histórias têm um homem. Toda a igreja, todas essas histórias têm um homem. E esse homem tem um poder. Qual é o poder que ele tem? De determinar o destino das pessoas com quem ele conversa. Todas elas. Na primeira história, é um senhor que tem vários servos. É a primeira história. Ele conta a história do senhor que tem vários servos. E ele dá a tarefa para os seus servos. Olha, eu vou sair, eu vou para um lugar longe e fica cuidando dos seus conservos, dos seus amigos. Você tem um trabalho para ser feito. Primeira história. Segunda história, o noivo. O noivo que está distante e as noivas estão aguardando o noivo voltar. A terceira história tem outro senhor, mas é um senhor administrador, empresário. Ele fala assim, eu vou sair e fica tomando conta dos meus negócios. Na outra história tem um pastor e um rei, na mesma pessoa. Ele é rei e ele é pastor. Muito, muito bonito isso. Porque o pastor é a figura de mais baixa classe da sociedade judaica, em termos de trabalhos grandes, porque tem lavadão do pé e pior ainda. Mas é o mais simples do pastor das ovelhas, o rei mais nobre. Se você estudar a história de Israel, os melhores reis que Israel teve, eles foram pastores antes de serem reis. Os melhores reis. Eu posso pregar o ano inteiro só sobre ser rei e pastor. Jesus, antes de ser rei, ele é o pastor das nossas almas. Amém. E aqui está contando a história de um rei e pastor. Todas essas histórias que eles chamam. É certo que todos nós sabemos que estes homens representam o próprio Jesus. Veja que Jesus utiliza, ele está falando dele mesmo, mas ele utiliza a terceira pessoa, ele fala ele. E veja que quando Jesus fala, vai surgir falsos mestres, Jesus fala que os falsos mestres vão dizer o seguinte, eu sou Cristo. Foi interessante isso. Aquela pessoa que gosta de apontar as coisas para si, como eu sou Cristo, eu sou profeta, eu sou aquilo. Levante as antenas. Jesus disse, o verdadeiro Cristo
não vai falar assim dele mesmo. O verdadeiro Cristo fala desse jeito. Ele, aquele homem, aquele noivo, aquele rei, aquele senhor empresário. Primeiro ponto. Segundo ponto, em todas as histórias, tem um dado importante. Seja o senhor, seja o noivo, seja o homem de negócio, seja o rei pastor, todos eles estão distantes e vão voltar depois de muito tempo. Vocês observaram isso? Na primeira história, o Senhor falou, ó, vai fazer isso, e ele vai para um lugar distante, e ele volta depois de muito tempo. Ele demorou tanto lá, que teve servos que falaram assim, não vai voltar mais não. Você acha que ele vai voltar? Está demorando demais. Vamos viver a vida de qualquer jeito agora. Porque ele não vai voltar. A história dos noivos, ele demorou tanto, que elas tosquenejaram. Você sabe o que é tosquenejar? É pescar. Tem muita gente que está tosquenejando enquanto eu prego. Glória a Deus. Tem alguém tosquenejando, dá uma cutucada sempre para o ouvido, mas glória a Deus! Demorou tanto que elas dormiram. Pastor, o que significa elas dormiram? Não sei, não vou falar hoje. Não é nosso assunto é só fundamento. Depois dos talentos, ele demorou demais. A Bíblia fala, ele demorou muito. Versículo 19 diz, e muito tempo depois. Muito tempo depois. E a última história dele, ele também demorou, porque ele fala assim, quando vier o Filho do Homem, quando ele vier, todas essas histórias falam que ele vai demorar muito. Não se assuste quando a igreja acha que Jesus está demorando muito. Não se assuste quando pessoas disseram, não, ele não vai voltar nada. Minha avó já falava que ele ia voltar até hoje. Minha avó tinha certeza que ele ia ver ele voltar nas nuvens. Ela morreu tem mais de 20 anos. E ele não voltou. É uma característica dele demorar junto. Sabe por quê? Olha para mim. Olha para mim. O crente preparado. O crente preparado, não importa o tempo que ele demora. A nossa fé, ela não é fragilizada pelo tempo. O crente que é permanente ao longo dos tempos é um sinal de que ele está preparado. Pastor, mas as coisas não acontecem, né? Não tem problema, permaneça. O crente preparado, ele permanece. Não importa o tempo que leva. Não importa o tempo que dure. Se é pouco tempo, se é muito tempo, não importa. O crente que não é preparado é aquele que é do vamos ver, aquele, sabe aquele fogo de palha? Vai apaga de uma vez. Hoje está cheio, glória a Deus, aleluia, mas não sei. É difícil. Eu não consigo, pastor. Eu sei. Mas eu não consigo, eu vou bem uns 2, 3 dias depois, vai isso. O crente preparado aguenta o teste do tempo. Há quantos anos eu espero, Senhor? Eu tenho 41 e eu espero Ele desde os 3 anos de idade. São uns 37, 38 anos. Tem muitos crentes aqui dentro que estão esperando. E nós vamos dia após dia, ano após ano. Pode demorar o tempo que for. Terceiro ponto.
está ligado ao segundo. Em todas as 4 histórias, tem alguém que está preparado. Agora, o que mais me assusta é o modo que eles estavam preparados. Mais interessante é o modo que eles estavam preparados. Na primeira história, quando o Senhor volta, Ele encontra alguns crentes preparados. Se você observar, eles estavam preparados porque eles estavam continuando o trabalho que o Senhor lhes havia confiado. Ele foi, faz isso aqui, e demorou, eles continuaram fazendo, está demorando, mas eu vou continuar fazendo, mas está demorando, mas eu vou continuar fazendo, porque Ele pediu para eu fazer, e eu não vou parar de fazer, enquanto Ele pedir para eu fazer. Amém. Que trabalho é esse? Não vem ao caso, mas vem ao caso o trabalho que Ele pediu para eu fazer. Eu posso falar de mim, e cada irmão sabe o que Ele pediu para fazer. Ao menos que nós entendamos essa história, nós vamos entender o porquê nós fazemos o que fazemos. Com certeza, eu não sou professor justamente para ser professor e fazer um salário no final do mês. Mas eu estou ali onde eu estou, com os alunos com quem estou, porque Deus tem um propósito na minha vida de ser um servo dele naquele lugar, de pregar o Evangelho naquele lugar, de ajudar quem precisa de ajuda do Senhor naquele lugar, de orar pelos meus alunos, pelos meus colegas de trabalho. E eu preciso permanecer naquele lugar, enquanto o Senhor quiser que eu permaneça naquele lugar, e quando Ele voltar, que Ele me encontre ensinando. Que Ele me encontre ensinando. Zé Marco não é mecânico para ser mecânico, mas ele é mecânico porque existem pessoas naquele lugar que nem você nem eu temos contato. Ele conversa com gente toda semana que nem você nem eu conversamos, mas ele conversa para ele ter o nome dessas pessoas, orar por essas pessoas, estar pronto para ajudar essas pessoas quando elas precisarem de ajuda, e que o Senhor encontre ele trabalhando quando ele voltar. Se o Tiago é líder de célula, se a Cris é líder de criança, estou falando o nome de alguns, mas você vai pegando para todo mundo aí. Se a irmã Célia é líder de criança, de adultos, entenda que se você tem esse chamado do Senhor, se foi o Senhor que te chamou para fazer o que você está fazendo, permaneça fazendo até o dia que Ele te encontrar. A característica do servo preparado é: eu continuo trabalhando naquilo que Ele me chamou, até o dia que Ele voltar. Eu permaneço fazendo aquilo pelo qual Ele me chamou, até o dia em que Ele voltar. Permanecer. Eu não entendo aquele que começa a liderar uma célula, e eu sempre converso com os líderes, a mesma conversa. E eu pergunto o seguinte: foi Deus que te chamou? Foi, pastor. Você tem certeza que é o chamado de Deus? Sim, pastor. Mas virá o tempo das vacas magras, os tempos difíceis, são quando essas pessoas desistem. Eu pergunto de novo: não foi Deus que te chamou? Eu estava enganado. A Bíblia fala que as suas ovelhas não enganam quando escutam a voz do pastor. Elas sabem quando o pastor está chamando. Por isso eu quero deixar um alerta para os irmãos. Cansei de segurar tudo. Eu quero deixar um alerta para os irmãos. Permaneçamos naquilo que nós fomos chamados. Permaneçamos trabalhando naquilo que nós fomos chamados. Se é o Senhor que te chamou para ser profeta, se o Senhor te chamou para ser evangelista, se o Senhor te chamou para ser líder de criança, se o Senhor te chamou para ser músico, para ser líder de jovem, não sei o que, pastor, professor, costureiro, costureira, vendedor, estudante, independentemente daquilo que Ele te chamou, permaneçamos trabalhando. A característica daquele que está preparado é que ele permanece trabalhando.
Não desista do trabalho, mesmo que demore muito, mesmo que fique difícil, os braços ficam pesados, o entusiasmo não é mais o mesmo, a alegria não é mais a mesma, mas eu permaneço, porque o meu Senhor falou, trabalhe, e eu continuo trabalhando. Amém. A segunda característica é que aqueles que estavam preparados na segunda história, elas haviam reservado recursos suficientes para depois que o noivo chegasse. Naquela época não existia eletricidade, naquela época não existia lâmpada como nós temos aqui hoje. Você vem para o culto, você não precisa se preocupar que vai ficar no escuro. Naquela época cada um levava a sua lâmpada, cada um levava a sua lanterna, para que você pudesse iluminar o lugar que você estivesse. Algumas pessoas foram para o casamento e falaram assim, pode acontecer do noivo atrasar, pode acontecer do noivo chegar mais tarde. Se acontecer de chegar mais tarde, eu tenho que ter mais azeite, porque eu quero participar da festa. Porque se acabar o meu azeite, eu não posso ficar na festa, e eu quero comer. Quem não gosta de festa de casamento? Né? Macarrão grosso, doce, pelotinha de carne, farofa. Não é gostoso, irmãos? Eu amo essas coisas do casamento. Esse casamento tem cheio de estrogonofe, essas coisas, não é? Eu gosto da pelotinha grossa, assim. Daquela farofa, harmônica, né? Daquelas farofas de cenoura, de jiló, que delícia. Meus irmãos, algumas noivas, eu ia carregar azeite, certeza, eu não ia deixar de faltar na festa de jeito nenhum. A noiva pensou assim, eu vou ficar sem comer de jeito nenhum. A panelada de comida que vai ter lá, eu vou levar azeite de sobra. Eu levava uns 10 galões de azeite. Uma comida boa dessa. A outra falou assim, não, isso é rapidinho. Em festa que eu vou, não dura nem 5 minutos. Elas tiveram recursos para depois que o noivo viesse. Elas não somente observaram o tempo antes da vida do noivo, mas elas observaram o tempo depois da vida do noivo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Sim ou não? Sim. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala isso muito claro. Ele fala o seguinte, observe o tempo depois da minha volta e junte tesouro para aquele tempo. Não junte tesouro para este tempo, porque os tesouros deste tempo não vão servir para nada naquele tempo. Lembra dessa passagem? Sim. Essa tradução, pastor Daniel, momento culto. Jesus disse, não ajuntais para vós tesouros onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai para vós tesouros onde nem traça, nem ferrugem pode corroer. As noivas prudentes estavam olhando para depois da vinda do noivo. As noivas prudentes estavam de olho porque vinha acontecer após a vinda do noivo, não o que ia acontecer antes da vinda do noivo. Eu fico impressionado de ver a quantidade de crente que fala da volta de Jesus, só fica preocupado com as coisas que vão acontecer antes. É guerra, é rumor de guerra. É sinal, Jesus pediu para a gente olhar. Mas ele fala, não preocupe com essas coisas. Quando ele fala com os discípulos, ele fala, não vos apavoreis. Agora ele está falando, preste atenção, os preparados vão estar trabalhando quando eu chegar. Os preparados vão ter recurso suficiente para poderem participar da festa depois que eu chegar. Pastor, que recurso é esse? Tem vários, vou deixar só um. Outro dia a gente volta para essa palavra. Almas. Vidas. 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 Esse é o tesouro que eu preciso juntar. Preciso juntar tesouro para depois que ele volta. Porque a única coisa que vai me dar glória depois são as almas que eu apresentar para o Senhor Jesus. Amém. Minha coroa de glória está ligada
com as almas que eu salvo do Senhor Jesus? Será que nós vamos ter recursos? Glória a Deus. Terceira parte. Os preparados haviam multiplicado os talentos que eles haviam recebido. Seja qual talento que for. Seja qual talento. Podemos ler essa história como se fosse, lembra da inferência? Podemos falar dessa história que esse talento pode ser os dons espirituais, pode ser dons naturais, pode ser o dinheiro, como nós já ministramos aqui sobre o dinheiro. Nós podemos inferir várias coisas, mas há um fundamento. O fundamento é tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu tenho a responsabilidade de multiplicar. Aleluia. Se o Senhor colocou dinheiro na minha mão, eu tenho a responsabilidade de administrar esse dinheiro com sabedoria e graça. Se o Senhor colocou o talento na minha vida de pregar a palavra, eu preciso pregar a palavra e inspirar os irmãos a pregar a palavra. Se o Senhor colocou o talento na minha vida para ser profeta, eu preciso profetizar. Se o Senhor colocou na minha vida o talento de tocar instrumentos, eu preciso fazer isso. Eu preciso ensinar outras pessoas. Eu preciso multiplicar o talento que Deus me deu. Isso é estar preparado. Os preparados haviam multiplicado os seus talentos. Eles estavam trabalhando quando o Senhor voltou. Ele tinha recurso suficiente para depois da vida do noivo. E eles haviam multiplicado os talentos. E os preparados, na nossa última história, eles cuidaram das necessidades dos irmãos. Escuta o que eu vou te dizer, olha para mim. Jesus fala assim, olha, vinde benditos do meu Pai. Ele fala, mas como é que nós somos benditos do Senhor? Ele fala assim, porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Irmão, quando eu tive sede, você me deu de beber. E ele fala assim, mas como nós fizemos isso, Senhor? Ele fala assim, quando vocês fizeram para alguns destes meus irmãos. Para alguns destes dos meus irmãos. E sempre que Jesus utiliza a palavra irmãos, ele está falando sobre irmãos na fé. Muita gente entende o seguinte, que eu preciso dar comida para o vizinho, para o ímpio, para o mendigo. Não estou dizendo que não precisa. Não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Eu acho que nós temos que fazer isso. Porque a Bíblia fala, dê a quem te pede. Mas, em relação à vida de Jesus, ele vai observar aqueles que deram comida e água para os irmãos em Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos irmãos em Cristo, nós temos que ver nos nossos irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia. A Bíblia fala de servir ao corpo, de servir no corpo. É eu poder olhar para o Carlos e para a Dani, e ver o Carlos e para a Dani, Jesus. Eu vejo neles Jesus. E se amanhã o Carlos passar fome, eu preciso levar para Jesus que está dentro do Carlos a comida para ele não ficar com fome. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Cuidar dos nossos irmãos. 4 coisas que Jesus fala. Permaneça trabalhando no trabalho que eu falei. Ajunte tesouros para depois que eu voltar. Multiplique os talentos que eu coloquei na sua vida. E não deixe de assistir os seus irmãos. Não deixe de assistir os seus irmãos. Está precisando de visita? Visita. Quantos irmãos nossos estão enfermos? Visite os seus irmãos. Esta palavra não é só para o pastor, é para todos nós que somos discípulos de Jesus. Visite os irmãos que estão enfermos. Visite. Se tem um de nós na cadeia, visite. Se está no hospital, visite. Visite os nossos irmãos. Veja se eles estão precisando de alguma coisa, precisando de remédio, estão precisando de comida, estão precisando de água, estão precisando de coca. Estava aquilo que eu estava precisando. De vez em quando eu preciso de pamonha. A Bíblia fala, se você der um copo com água, no filho do Senhor, grande será o seu galardão.
fico imaginando o galardão da irmã Leonida e do seu Antônio, que levam pamonha para comigo. É um galardão gigante. Eu falo, Deus, esse galardão que eles vão receber. O senhor sabe tanto que eu gosto de pamonha. Em todas essas histórias, aqueles que estão preparados vão receber uma recompensa. Agora preste atenção na recompensa. Esse irmão perguntou, mas pastor, a gente vai para o céu. Eu pensei que a gente ia ficar lá tranquilo, à toa, descansando. Não fala de descanso. Olha, irmão, se você não gosta do trabalho na igreja, eu tenho uma má notícia para você. Olha a má notícia que eu tenho. A primeira recompensa é mais trabalho. Se você faz uma coisa bem feita na igreja, você vai ter mais trabalho. Mais trabalho. Jesus fala o seguinte, olha, eu cheguei, eu vi você trabalhando e eu vou te dar mais responsabilidade. Essa é a recompensa. Aleluia. Pensava que era uma coroa de ouro. Mas a coroa é mais trabalho, é reconhecer você por aquilo que você faz. Amém? Amém. Olha lá, a segunda recompensa foi participar da comida. Que coisa boa. Foi participar da alegria do Senhor. A segunda recompensa foi, venha para as bodas, eu estou feliz, é o meu casamento, vão comer e beber à vontade. Gente, se nesse mundo a comida boa, imagina que Jesus se viu para comer. Na hora que ele fala assim, agora vamos lá lutar contra o anticristo, fala assim, Senhor, espera lá um minuto, deixa eu provar um pouquinho desse vinho aqui. Sabe, queridos, mais trabalho, alegria do Senhor. E olha a terceira história, a recompensa da terceira história é mais trabalho e participar da alegria. Você foi fiel com 5, eu vou te dar 10. Você foi fiel com 2, eu vou te dar 4. E participa da minha alegria. Vou te dar mais trabalho, vou te dar mais vidas para você cuidar. Eu orando por essa palavra, eu falei, Deus, eu preciso estudar mais. Porque eu estou entendendo que lá no reino eu vou ensinar. Eu vou ser professor. Deus me fez para ser professor nessa terra e em toda a eternidade. No reino vai ter gente que vai precisar de conhecer o Senhor. Vai nascer gente, vai precisar de conhecer. E se ele achar que eu sou um bom professor, ele vai me dar mais alunos. E mais alunos. Glória a Deus. A recompensa. A terceira, a quarta recompensa, reinar com o rei. Você deu comida para o seu irmão. Você deu conta de administrar comida, o seu recurso. Agora você vai ser rei comigo. Nós vamos reinar juntos. 5 pontos. Alguns não estavam preparados. Teve gente que não estava pronto. Não estavam preparados. Mas eles não estavam preparados porque eles fizeram alguma coisa errada. Eles não estavam preparados porque eles estavam no pecado. Eles não estavam preparados porque eles deixaram de fazer alguma coisa que eles tinham que fazer. Da primeira história, os não preparados é porque cansaram do trabalho e abandonaram o trabalho no meio do caminho. Seja lá qual trabalho for, seja uma célula que me deram, seja a Bíblia com alguém que eu lia, seja o encargo da oração na igreja, seja o trabalho de assistir os santos, seja o trabalho de evangelizar enquanto eu vendo as roupas que eu vendo, seja o trabalho de orar pelos meus alunos porque eu trabalho com eles. Os não preparados não aguentaram o teste do tempo e pararam de trabalhar. Segunda história, os não preparados não olharam para depois da volta, olharam só para este momento, só para agora, e não juntaram tesouro para depois da glória.
ajuntar um tesouro para agora. O estudo, o carro, a roupa, a casa, o celular, a família bem estruturada, as viagens fantásticas, mas esqueceram de ajuntar o tesouro para depois da vinda dele. Às vezes fizeram até tesouro na igreja, tocou bem, ensaiou, tocou melhor, gravou CD, pregou para multidões, saiu com vídeo no Facebook, no YouTube, mas não olhou para depois. Não está preparado. O outro não preparado foi o que pegou o talento e enterrou. Pegou o seu dom de ensino e não ensinou ninguém. Pegou o dom da profecia e não profetizou para ninguém. Pegou o dom de cura e não orou para curar ninguém. Pegou o dom de evangelismo e não evangelizou ninguém. Pegou o dom de pastor e não pastoreou ninguém, não visitou ninguém, não cuidou de ninguém. Enterrou o talento. Não está preparado. Não está pronto. Veja que ele não está falando de pecado. Ele não está falando de adulto. Ele não está falando de prostituta. Ele não está falando de mentiroso. Ele está falando do pecado da negligência. Deixar de fazer o que eu precisava fazer. E na quarta história, deixou de ajudar o necessitado. Não é o mendigo, é o irmão que está sentado nesta noite, nesta reunião, e que não tem a comida que eu tenho na minha casa, e que não tem o agasalho que eu tenho para dormir, e que olha para o guarda-roupa e fala assim: essa é a de domingo, só tem a roupa de domingo. Quando eu era pequeno nós tínhamos a roupa de ver Deus. O dia que põe a roupa fora do dia, minha mãe falava: não vista a roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus era roupa de ir no culto. Tinha um sapato de ver Deus. Nós esquecemos de ter irmãos aqui que tem a roupinha de ver Deus. Se não estão preparados. É interessante, último ponto, que todas essas histórias, aqueles que não estiverem preparados, vão receber uma condenação. Escute o que eu vou dizer. Jesus está falando isso para os discípulos dele. Jesus não está falando isso para as multidões. Jesus está alertando Pedro, Tiago, João, e está dizendo para eles: olha, se vocês não estiverem preparados quando eu voltar, se vocês não estiverem prontos, haverá uma condenação para vocês. E eu posso falar somente o que o texto diz. No início do culto, a minha proposta foi de trazer a interpretação daquilo que o texto diz. Esta condenação não apresenta-se nela uma segunda chance. Não há uma segunda chance. Em nenhuma delas, Jesus falou: olha, você vai sofrer esse dano, mas depois de um tempo, eu vou buscar você para estar comigo. Em nenhuma delas. Em nenhuma delas, Jesus falou de retorno para a presença dele. Em nenhuma delas. Mas Jesus disse: se quando eu chegar, aqueles que estiverem despreparados, tem condenação para eles. Na primeira história, a condenação é de ser lançado num lugar juntamente com os hipócritas. No texto original, na nossa Bíblia está escrito o seguinte: e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. No texto original está dizendo: será colocado no mesmo lugar que os hipócritas, no mesmo lugar que os ímpios,
ranger de dentes. Sabe, queridos, eu achava que ranger de dentes era só o ranger de dente de dor. Mas eu fui surpreendido no grego. Existe mais de uma palavra que eu posso utilizar para falar de ranger de dentes. E a palavra que usada para ranger de dentes é a palavra quando o bicho, o animal, o cachorro, o leão, range os dentes para atacar a sua presa. Agora eu te pergunto, quando o cachorro olha para a pessoa e range o dente, ele está com dor ou ele está com raiva? Jesus está falando, olha, vou lançar os que não estão preparados num lugar com os hipócritas. E essas pessoas ali vão ranger o dente de raiva. A única raiva que eu entendo é a seguinte raiva: eu acreditei que eu estava indo para o céu. Eu estava nos cultos e nas células. Eu expulsei demônio. Eu disse, Senhor, Senhor. Eu curei pessoas. O que eu estou fazendo aqui, neste lugar com os hipócritas? Por que você me lançou neste lugar? Eu deixei todas as coisas para te seguir. Eu deixei minha mãe e meu trabalho para te seguir. E você me lançou para cá. Pessoa com quem Jesus estava dizendo que havia deixado tudo para segui-lo. Segunda condenação, a segunda história fala o seguinte: elas estão batendo a porta e falam, abre-nos, Senhor. Jesus fala, em verdade eu te digo, eu não conheço vocês. Sabe o que significa o verbo conhecer? O verbo conhecer significa discernir. No grego, ver. Sabe em que sentido? No seguinte sentido: eu não me recordo de ver você andando comigo. Eu não me recordo de ver você junto de mim. Eu não me recordo de ter uma história com você. Eu não me recordo. A terceira história, Jesus fala, lançai os que não estão preparados para as trevas exteriores. Porque nas trevas exteriores haverá pranto e ranger de dente. Na última história ele diz, e estes serão lançados para o tormento eterno. Para o tormento eterno. São as palavras de Jesus. Eu não posso mudar o que Jesus disse. Queria que fosse diferente. Mas eu não posso mudar. Eu não sei porquê. Mas Deus confiou somente a Jesus o ensino sobre o inferno. Nenhum outro escritor da Bíblia trata do inferno. Ninguém. Paulo não falou disso. Pedro não falou disso. Tiago não falou disso. João não falou disso. Só Jesus. Só Jesus. Sabe, queridos, eu sei que eu passei do tempo essa noite, mas eu vou aproveitar mais para a gente encerrar, porque eu quero realmente, no sentido de Deus, falar com os irmãos essa noite. Essas 4 histórias nos ensinam uma coisa. As pessoas preparadas. Primeiro ponto. Porque às vezes você escuta isso, eu tenho que fazer isso,
segredo do Senhor não é por aí. O segredo dele é outro. Lembra quando ele começou essa história? Ele vai ser igual nos tempos de Noé. E Noé andava com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Sabe o que ele está falando? Os crentes preparados, eles têm um relacionamento correto comigo. Porque quando eu tenho um relacionamento correto com o Senhor, eu vou continuar trabalhando. Eu vou olhar para depois da volta dele. Eu vou multiplicar os meus talentos. Eu vou assistir o meu irmão. Eu não vou fazer isso para ficar livre do inferno ou de qualquer tormento que seja. Mas eu vou fazer porque eu conheço o meu Senhor. Porque eu conheço o meu Senhor. Eu quero dizer para os irmãos essa noite, ao que Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Sabe por quê? Porque você e eu não conseguimos continuar trabalhando. Vai ser difícil, nós vamos desistir. Você e eu, nós não vamos ficar olhando para depois da vida do noivo. A gente enxerga isso. É muito melhor olhar para o carro novo. É muito melhor olhar para a casa nova. É muito melhor olhar para o trabalho, o salário melhor, a poupança mais curta. Você e eu, nós não vamos querer multiplicar talento nenhum, nós queremos ficar à toa. Você e eu não vai querer ajudar ninguém. Você acha que é bom tirar parte do salário para dar comida para o outro? Eu prefiro comprar para mim. Mas lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, Ele me deu condição de olhar para Ele. E olhando para Ele por meio da fé, eu sou salvo do meu pecado. Mas não somente isso, Ele enviou para dentro de mim o Consolador, o Espírito Santo, que está dentro de mim e que todo dia Ele fala: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E do mesmo jeito que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus aguentou até o fim, você vai aguentar até o fim. Do mesmo jeito que Jesus trabalhou até o fim, até a obra dele ser consumada na cruz do Calvário, você vai continuar trabalhando até a sua obra ser consumada, até você poder guardar a sua carreira. Amém. Ele nos deu um Espírito, o Espírito que faz e ajuda. Fala assim: tira o olho das coisas deste mundo. Olha para aquela vida ali. Gasta um tempo com ela. Ore por ela. Quantos dias eu levanto de manhã, eu lembro de gente que eu não lembro, que eu não vejo há anos. Começo a orar por ela. É o Espírito me lembrando. É o Espírito falando conosco. Os talentos. Se eu prego é porque tem um Espírito em mim que me fala o que eu preciso pregar, que me dá alegria de ministrar. Se eu oro por alguém, se eu tenho uma palavra profética, é porque há um Espírito dentro de mim e eu deixo ele fluir, eu permito que ele flua. Se eu ajudo alguém, não é porque o meu coração é bondoso, é porque o coração do Pai é bondoso. E eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. E a vida que eu vivo neste corpo, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Primeiro segredo: conheça o Senhor. Nós conhecemos o Senhor orando, nós conhecemos o Senhor lendo a Bíblia, nós conhecemos o Senhor obedecendo a Bíblia. Ler e obedecer. Antigamente a gente cantava crer e observar.
relacionamento correto com os meus irmãos. O relacionamento correto com a igreja. De estar com a igreja. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Estar com os meus irmãos. Participar das alegrias e das tristezas. Estar junto nas células. Estar junto nos cultos. Estar junto nas casas. Visitando, cooperando, orando, ensinando. É um movimento muito bonito dentro da igreja, que é crente dentro da Bíblia como crente. Isso é tão importante. Vou gastar tempo com o meu irmão. Por isso eu deixei separado um boletim. O preparo é esse. Não adianta sair por aí fazendo as coisas pela força do braço. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Tenha um relacionamento com o Senhor. Amém. Porque se você tiver esse relacionamento, você vai ficar preparado. Noé andava com Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.